hebraico, capítulo de número 13, ele começa no versículo 32, e mais uma vez eu peço para você observar o versículo 32 do capítulo de número 12. Tudo o que te ordeno observarás. A lei que era expressa agora, ela diz algo profundo para todos nós, em que nós devemos observar esses profetas que são ditos falsos profetas. Observe, amplie a sua visão. Falsos profetas existem, e 4 desses rebeldes contra o senhorio de Javé são tratados em Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, ele expressa cabalmente no capítulo 3 modelos. E quando chegarmos no capítulo 17, de 2 a 7, trataremos de mais um modelo de falsos profetas no meio do povo, e que eu e você temos que observar. Mas antes eu quero perguntar para você, como é que foi sua semana? Você parou e pensou um pouquinho nos falsos profetas? Talvez alguns que tenham até mesmo surgido dentro da igreja, dentro do santuário, porque a origem do profeta é aqui, é dentro da igreja, como nós vimos no domingo passado. Irmãos que tentaram te tirar do caminho, irmãos que te ofereceram uma outra oportunidade de adorar um outro Deus diferente de Yahvé, ou talvez, quem sabe, alguns que saíram pelo mundo afora e nunca mais voltaram para o convívio da fé, porque julgaram ter uma palavra diferente, uma forma diferente de interpretar e de entender a palavra de Deus. Mas também falamos que um falso profeta está dentro da família. Mudou alguma coisa? Essa semana a gente conversou com alguns irmãos da igreja, e esses irmãos aqui da casa, em Cristo Jesus, da igreja, falaram: pastor, eu parei para pensar no surgimento do falso profeta dentro da minha família. Como é difícil às vezes. Como foi difícil a pessoa do meu vínculo familiar, do meu vínculo sanguíneo, entender que eu era uma nova criatura. E que eu já não comungava mais com, por exemplo, quando eu olho para a família de mamãe, comungar mais com o doce de Cosme e Damião, comungar mais com a festa em que as criançadas iam para um terreiro de Umbanda, e ali havia muito doce, muita comelança, muita festa, e mamãe disse: então eu não vou mais participar disso. E vovó então disse: olha, então você está excomungada da minha casa, da minha família, saia daqui. O quanto foi difícil para a mamãe reconquistar o amor de vovó, e a gente amar a avó do mesmo jeito, incondicionalmente. Você já parou para pensar? Agora, o assunto dessa noite, queridos, é um assunto em que vai trazer como resumo os falsos profetas. Eles são malignos. Os falsos profetas, eles são malignos, e eles estão dentro das cidades, nas cidades. E a gente pode até falar, eles estão na mídia, ao acesso de muitas pessoas. Eu preciso entender isso. O que o finalzinho desse texto quer dizer com falsos profetas na cidade? Mas você lembra dessa história? James Waring. Alguém sabe quem foi James Waring? Talvez você não saiba quem foi James Waring, mas se eu falar Jim Jones, você vai lembrar. Você sabe quem foi Jim Jones? Calma, não foi uma personagem do Chico Anísio. O Chico Anísio, ele popularizou Jim Jones, mas não é a personagem de Chico Anísio. Jim Jones, ele nasceu em Indiana, em 13 de maio de 1931, e vai morrer em Johnstown, dia 18 de novembro de 78. Ele foi um pregador religioso, mas além de ser um pregador religioso, ele foi ativista. Ele foi alguém que fundou uma seita que chamava Templo dos Povos, famoso devido ao suicídio e assassinato em massa, que se deu em 1978,
cerca de 918 pessoas que eram seus seguidores em Jones, Guiana, foram assassinados. Além dessas 918 pessoas que eram seus membros, também foram assassinadas pessoas políticas, congressistas como Léo Ryan, e 4 mortes adicionais em Georgetown, capital guianésia. Mas não parou aí só. Jim Jones também sacrifica 300 crianças. 300 crianças foram sacrificadas, assassinadas em Georgetown, quase todas por envenenamentos e por ingestão de cianeto. Eu não estou falando coisa tão distante da gente, não. Eu estou falando coisa já do século aí 20, de 1978. Provavelmente, em 1978, alguns já existiam, dos que estão aqui. Agora, Jones nasceu na Indiana e começou seu templo na década de 50, de 1950, lá na Califórnia. E nos meados de 60 ele ganhou pública notoriedade com o movimento da seita que tinha sede em São Francisco na década de 70. Mas, página, ele passou pelo Brasil. Ele esteve no Brasil. E ele escolheu uma capital do nosso país. Você sabe, você lembra qual foi a capital que Jim Jones escolheu aqui no Brasil? Belo Horizonte. Ele achava que o mundo seria destruído por uma grande guerra nuclear. E que o lugar mais seguro do mundo era Belo Horizonte. E ele muda para Belo Horizonte, no Brasil. Só que quando ele chega no Brasil, em Belo Horizonte, em 1961, ele se depara com um quadro crítico do Brasil. Pobreza, dificuldade, retrocesso. Então ele sai de BH e ele vai para o Rio de Janeiro. Ele olha para o Rio de Janeiro, ele compra uma casa no Rio de Janeiro, ele começa a trabalhar com as favelas do Rio de Janeiro, ele cria um templo no Rio de Janeiro, e muitas vidas vão sendo somadas a essa seita, a esse templo, no nosso país. Queridos, Jones, ele foi atormentado pela culpa de ter abandonado lá a Indiana, dos Estados Unidos, e os direitos civis que eles estavam brigando, porque ele brigava contra o racismo naquela época. Ele foi um primeiro, lá na época indiana, um casal branco a adotar várias crianças interraciais, inclusive um africano. Então ele entra em depressão, ele entra em estado de loucura, ele volta lá para os Estados Unidos, e quando ele volta para os Estados Unidos, ele então aparece morto com um tiro na cabeça. Fonte de pesquisa, Wikipedia. Fonte de pesquisa que eu estou usando aqui da Wikipedia. Por que essas coisas acontecem? Por que as pessoas vão seguindo líderes? Por que as pessoas vão alimentando algumas doutrinas, algumas filosofias, alguns pensamentos que arrastam multidões? Eu quero hoje, a minha responsabilidade hoje é com você que é eleito. Eu gosto muito, e volta e meia eu volto para o texto de Pedro, porque Pedro ele me ensinou, e você aprendeu ano passado, que a nossa responsabilidade é com esse irmão que está ao seu lado. Olha, esse irmão que está ao seu lado, a sua família que veio aqui nessa noite, esse irmão, ele tem um ingresso para os céus, mas ele precisa ser edificado. Porque a pessoa que não está aqui, ela não veio.
Mas você que veio presencialmente, e eu quero agradecer algumas pessoas que devem estarem nos acompanhando pela internet, você é alguém que é alvo da oração, do projeto, do pensamento de Deus e da nossa responsabilidade com o cristão. Eu tenho uma grande responsabilidade com você, e por favor, olhe o versículo 32, circule essa palavra no versículo 32, capítulo 12, eu te ordeno observar. Você tem que ser um observador, você tem que ter um pensamento crítico, você tem que deparar com esses falsos profetas que nascem a cada momento, e você tem que dizer, é um falso profeta. A minha responsabilidade, meu irmão, é que você não se perca. Porque dentro das cidades, na mídia, muitos falsos profetas estão aí. Agora, como reconhecer o perfil desses falsos profetas? Leia os versículos 12 e 13 do texto que segue. Versículo 12, versículo 13. Sempre começa quando? Num dado tempo, numa ocasião, num certo período, numa certa data, num certo momento, quando em alguma das tuas cidades, quando no Brasil, quando na televisão, quando em Santa Maria, quando em Sobradinho, quando em Ceilândia, quando em Petrópolis, quando em qualquer cidade desse nosso amado Brasil surgir um falso profeta, quando em São Paulo, quando no Rio de Janeiro, quando você precisa estar atento, você precisa estar com a sua observação aguçada. O Senhor teu Deus te dá para que ali habitares e ouvires que homens malignos saíram do meio de ti, incitaram os moradores de sua cidade, dizendo, vamos, sirvamos outros deuses que não conhecestes. Os versículos 12 e 13, homens da cidade são qualificados para exercer o perfil do falso profeta. E o perfil do falso profeta, amados, são homens malignos. Em algumas versões da palavra de Deus, homens de Belial. Homens de Belial. Em ambas as expressões se referem à expressão hebraica sem valor. Homens malignos, pode escrever, sem valor, inúteis, vazios. Você já viu, quem esteve domingo passado aqui, viu e aprendeu que homens que realizam milagres, homens que realizam sinais, não são homens, podem não ser homens verdadeiros profetas. Porque Deus, Ele coloca um elemento de avaliação e tributar curas, tributar milagres, tributar sinais a verdadeiros profetas. É uma canoa furada. A sua canoa pode virar, pode afundar. Talvez agora eu comece a mexer com muita gente que acha que um homem de Deus, ele tem que fazer sinais, prodígios, tem que curar, tem que expulsar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eu vou atrás dessas pessoas, achando que lá está, daqui a pouco você vai ver uma advertência de Jesus, segura aí. Mas, se são homens sem valores, o que nos fornece a estimativa divina de dessas pessoas, de tais pessoas, a despeito de qualquer impressão que tenha produzido os seus cidadãos? 3 coisas que você precisa entender. Primeiro, conceito do termo maligno. Só esse termo já nos chama a atenção. Segundo, de onde procede esses homens? Sempre terão um cunho evangélico. Sempre sairão de dentro de uma igreja. É um ex-presbiteriano, é um ex-batista, é um ex-assembleiano, é um ex-neopentecostal, é alguém que esteve dentro de uma igreja e que agora está no meio da cidade. No meio da cidade. E qual a motivação desses homens? A incitação para servir outros deuses que não conhecestes. Ainda que esse Deus seja Ele mesmo, vocês terão que vir a mim, me adorar,
terão que trazer dinheiro, terão que pagar promessas, terão que dar tudo, terão que fazer algo em troco do seu sacrifício, da sua cura, da sua bênção, da sua vitória. Venham, prostrem-se diante de mim, porque eu sou poderoso. Há uma citação em Mateus 24, e aí nós precisamos folheie a palavra do Senhor, porque o próprio Jesus Cristo deixou de forma bem objetiva, bem clara para todos nós. Mateus capítulo 24, você sabe que esse capítulo 24 é um capítulo escatológico, é a vinda de Jesus, a volta de Jesus, a realidade da igreja. Mateus capítulo 24, 23, diz assim: então, um dia você vai ouvir, um dia você vai ver, um dia você vai ver pela televisão, um dia você vai ver pelo seu, hoje pela internet, pela sua mídia, pela a sua rede. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, Cristo chegou, Cristo já está lá no Rio Grande do Sul, Cristo está lá no estado de Amazonas, Cristo está no Rio de Janeiro, Cristo está no Distrito Federal, Cristo está no Gama, Cristo já chegou. Veja o que diz o versículo: ou ei-lo ali. Você vai comprar uma passagem e vai para lá? Você vai aumentar através do seu WhatsApp? O seu grupo de família hoje, né? Minha mãe, Jesus já voltou. Meu pai, Jesus já voltou. Minha irmã, Jesus já voltou. A rede é rápido. Você vai espalhar para todo mundo que Jesus já voltou? Não, diz o Senhor Jesus, não acrediteis. Crente que é crente tem que ser criterioso. Você precisa ser simples e prudente. Você precisa observar, e nós estamos lá no Velho Testamento. Moisés está preparando o povo para entrar na nova terra. Moisés está preparando o povo para lidar com falsos profetas, com os Baals da vida, com as deidades que existiam. Moisés está preparando você para enfrentar na sua cidade quem não comunga da sua fé, quem não comunga do seu preceito, quem vai dizer para você: olha, deixa de ser bobo, Cristo já voltou. Os sinais estão ali. Veja o versículo 24, irmãos. Porque surgirão falsos cristos. Nenhum não, né? São vários falsos cristos. Agora grife o que vem abaixo. E falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para, olha que palavra forte, para você, meu irmão, que está aqui nessa noite, para essa igreja linda, que o seu coração não seja enganado, que a sua mente não seja enganada, que você possa cultuar e adorar o verdadeiro Yahvé, e não olhar para homens que se diz que são profetas, que têm o poder, que faz aquilo outro, que domina a massa, ao ponto, como nós vimos na década de 70, mais de 1000 pessoas serem exterminadas. Que poder é esse? Que forma é essa? O versículo então diz assim: amados, se possível, esses homens terão a persuasão. Ah, meu Deus, olha a última letra, a última palavra do 24. Por isso a minha responsabilidade é com você nessa noite. Os eleitos, os escolhidos. Irmãos, às vezes a gente fica pensando: mas isso está tão longe de mim. Quantas vezes a gente fica pensando: aí vocês lá quando Jesus voltar, pastor, isso não está acontecendo. Mas está acontecendo a cada minuto. Provavelmente tem acontecido já na sua vida, provavelmente tem acontecido na semana passada, provavelmente tem acontecido hoje, quando você acreditou em algumas coisas que foram lhe ditas, e que o perfil se enquadra no perfil do falso profeta. A gente precisa observar, irmãos, porque os falsos profetas são homens malignos. Malignos. E isso é muito sério. Em segundo lugar,
versículo 14 a 16. Volte lá para o texto agora. Deuteronômio. Então inquirirás, investigarás, com diligência perguntarás, e eis que se for verdade, certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo completamente tudo o que nela houver, até os animais. 16. Ajuntará todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade e todo o seu despojo queimarás por oferta total ao Senhor teu Deus, e será montão perpétuo de ruínas, nunca mais edificará. Veja só, assim, em primeiro lugar, os falsos profetas são homens malignos. Em segundo lugar, os falsos profetas enfrentarão um processo. Quando eu olho para essa palavra processo, eu penso em coisa que demora. Quando você abre um processo, por exemplo, na justiça, tenha paciência, porque esse processo vai demorar. Ainda que seja um processo de pequenas causas, que é célere. Ainda que seja um processo na área trabalhística, que dizem que é o mais rápido, esse processo vai demorar. Ele vai demorar para que o juiz possa ler o seu processo, para ver se está em ordem tudo direitinho. E vai demorar para ver se aquele processo foi assinado, se precisar de advogado, se foi assinado por um advogado legítimo. Vai demorar porque se tiver alguma coisa faltando, o juiz vai mandar emendar o processo. Vai demorar porque vai ter as audiências. Primeira audiência, segunda audiência, dependendo de algum processo, até terceira audiência. Vai demorar porque agora nós temos a Câmara de Mediação, não vai nem no juiz, vai primeiro para os mediadores, porque se os mediadores conseguirem, muito bem, a coisa vai andar mais rápido. O processo demora. Sai do judiciário, vai para um processo de saúde. Você começou hoje com uma dorzinha, está com uma dorzinha no ombro. Está doendo o seu ombro, você não consegue levantar o seu braço, e aí você vai procurar o médico, vai no primeiro clínico geral, porque você não pode ir direto no ortopedista. O processo vai ao clínico, o clínico vai encaminhar ao ortopedista. Você vai ao ortopedista, você vai esperar durante a semana o dia que tem o ortopedista. Chegou no ortopedista, ele vai mandar você fazer todos os exames que o clínico geral deveria ter pedido para você. E o tempo está passando, e a dor está ali. Aí você faz todos os exames, volta de novo ao ortopedista, o ortopedista vai dizer, não, o seu problema não é comigo, o seu problema é com outro médico, é cardiologista, o seu problema é coração, e o processo zera e começa tudo de novo. Por que eu estou falando isso? Falou nessa palavra processo? Quem é que nunca enfrentou um processo, nunca abriu um processo na vida? Você sabe que esse processo vai demorar. Demorar. Veja o versículo 14 aqui. O versículo 14, ele começa o procedimento. Ele começa o processo. Primeiro, inquirirás. Segundo, investigarás com diligência. Terceiro, de novo, perguntarás. Então, se for verdade, será decretada a penalidade. A abominação se cometeu no meio de ti. Já que a penalidade era tão severa, mais se fazia necessário que fosse administrada com justiça. Uma investigação cuidadosa deveria ser feita para estabelecer os fatos. Ainda não chegamos no 17, mas 17 é a última citação dos falsos profetas. Vamos dar uma olhadinha aqui no 17, versículo 4, que isso já aguça qual seria o quarto tipo de falso profeta. 17, versículo 4. E te seja denunciado, e ouvires, então indagarás bem, e eis que sendo verdadeiro e certo, que se fez tal abominação em Israel. Aqui é o profeta, que você já viu aqui, que vai levar a
idolatria. Profeta, falso profeta idólatra, é só o que faltava. Falso profeta idólatra. Se você já imaginou alguma coisa aí, não é mera semelhança, é verdade diante de Deus. Como é que nós podemos hoje, no século 21, e a minha responsabilidade é com você, visualizar um falso profeta idólatra? Não vou falar agora. Quando eu chegar aqui no capítulo 17 eu falo. Pensa aí. Imagine aí. Então, queridos, se o caso fosse comprovado, veja o versículo que se segue, versículo 15. Certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente tudo que nela houver. Então o 15 e o 16 já é a penalidade. A penalidade não é só para o falso profeta. A penalidade é para a cidade. Olha o que um falso profeta faz no meio de uma cidade. Essa penalidade deveria ser comparada com o tratamento dispensado na cidade cananeia de Jericó. Toda a cidade, todas as pessoas, todos os animais, todas as propriedades foram submetidos à exterminação sagrada. Nós já falamos sobre um termo chamado herém, o verbo derivado da mesma raiz aqui traduzido, que é destruir completamente. Veja, o processo culmina com o falso profeta, e essa penalidade é severa e toda a cidade sofre. Os falsos profetas são homens malignos, e acreditar nestes homens levaria à destruição da cidade. Versículos 17 e 18. Também nada do que for condenado deverá ficar em tua mão, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou os teus pais, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardares todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos de teu Deus. Então, o falso profeta na cidade, em primeiro lugar, eles são homens malignos. Em segundo lugar, enfrentam um processo, ainda que esse processo seja longo. Em terceiro lugar, a restrição após o julgamento é para a igreja, é para você que é um eleito, é para mim. Em terceiro lugar, não poderá obter lucro pessoal, é proibido, lucro pessoal. Nada deveria ser excluído da exterminação sagrada, para que nenhum israelita obtivesse lucro pessoal do despojo. Somente assim poderiam ser evitadas maldições prescritas na aliança de Javé, persuadido a partir do ardor da sua ira de fazer misericórdia. A justiça seria satisfeita. As bênçãos de Javé eram a única maneira pelo qual Israel continuaria desfrutando da sua bênção. Esses versículos finais, de 12 a 18, são uma expressão do antigo conceito de castigo corporativo, no qual a responsabilidade corporativa, no caso da responsabilidade corporativa, outros exemplos poderiam ser extraídos dia após a conquista. Era proibido o acúmulo dos despojos e enriquecimento ilícito, seria uma afronta a Deus. Irmãos, hoje, como é o perfil da igreja, de algumas igrejas em solo brasileiro? Como é o perfil de alguns que se dizem profetas, pregadores, pastores? Acúmulos e mais acúmulos de riquezas, de bens. Isso é realmente proibido à luz da palavra do Senhor, mediante o confrontamento dos falsos profetas. Era proibido o acúmulo de riquezas. Agora, caminhando para a nossa conclusão, para a nossa análise final desse texto, a confissão de fé de Westminster trata do aspecto de santificação.
E no terceiro capítulo da santificação, diz que nesta guerra que nós travamos, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que restam, nesse momento em que você olha para os falsos profetas, para a ascensão do evangelho, para a desconfiança de muitas pessoas, para a incerteza de muitas pessoas, irmãos, a coisa está muito difícil de ser engolida. Essa semana alguém passou para mim uma informação de que pastores foram presos portando drogas. Como entender isso, queridos? Aqueles que deveriam levar a palavra de Deus, serem homens santos, agora carregam o título de pastores, de mensageiros, de profetas, de homens que muitas vezes usavam púlpitos para anunciar a palavra de Deus, e o enriquecimento ilícito, aquilo que é ilegal estava por trás. Romanos 7:23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que estão nos meus membros. Há uma batalha, há uma guerra, há uma percepção que eu e você devemos ter. O domínio de todo o corpo do pecado será destruído, é destruído, contudo pelo contínuo socorro da eficácia do santificador, que é o Espírito de Cristo. A parte é regenerada e nós vencemos, aleluia. Romanos capítulo 6:14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você está debaixo da graça. Você não está debaixo mais de um tacão, de um missionário, de alguém que faz isso, que faz aquilo, de aglomerados que vão desfocalizar, descaracterizar a palavra do Senhor. 1 João 5,4 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e nós precisamos vencer isso, nós precisamos vencer o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Anote aí, a nossa fé, a nossa fé. Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4:15 e 16. E a confissão termina dizendo assim, e assim os santos crescem em graça. Nós precisamos crescer. Nós precisamos deixar de sermos meninos, agitados. Nós precisamos observar, a lei agora, ela expressa, observe os falsos profetas. O segundo capítulo é cuidado com os falsos profetas. Eles nascem na igreja. Eles nascem na sua família, no seu lar, e eles estão no meio da cidade, no país e até quiçá no mundo, arrastando muitas pessoas para adorar outros deuses, não o Yahvé Todo-Poderoso. Os santos crescem em graça. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora, no dia eterno. E todos nós, com o nosso rosto desvendados, contemplamos por espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como o Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Eu quero concluir a minha fala nessa noite. Nessa noite você estudou comigo falso profeta na cidade. O falso profeta, a qualidade dele, não tenha medo nem vergonha de chamar, são homens malignos. São homens malignos. Em segundo lugar, enfrentarão um processo. E em terceiro lugar, não poderá se obter lucro desse pessoal. Você não pode obter lucro desse pessoal, nem muito menos eles obterem lucros. E muitas vezes o que acontece é que essas pessoas vão enriquecendo ilicitamente. Aplicação prática, queridos.
O que esse texto, esta passagem nos ensinou? Primeiro, quando surgirem alguns falsos profetas no meio das cidades, você precisa observar alguns requisitos. Sabe qual é o primeiro requisito? A origem desse falso profeta. Da onde esse homem veio? Quem é esse homem? O texto nos ensina isso. Da onde veio esse homem? Geralmente você vai chegar que ele saiu de dentro da igreja, de alguma igreja. Ou era filho de um pastor? Geralmente, queridos, esses homens que marcaram a história do século XIX, do século XX, com barbárie, eram filhos de pastores, eram filhos de presbíteros, eram gente revoltados com a fé. Porque a Bíblia diz isso, saíram do meio de ti. Qual a origem? Segundo lugar, haverá uma incitação nos moradores daquela cidade. Incitação é muitas pessoas querendo, muitas pessoas indo, muitas pessoas frequentando, muitas pessoas aderindo, muitas pessoas defendendo. Há uma incitação no coração dessas pessoas. Não, verdadeiramente aquele homem é profeta. É profeta. Vamos lá. Venha. Terceiro lugar, a destruição deve ser total. Destruído o seu coração. Seres, e o texto diz que o Herém aqui é tão sério, que até os animais deveriam ser sacrificados. Tudo. Hoje precisamos, como igreja, assumir a nossa responsabilidade. Você que está aqui, eu que estou aqui, meu irmão, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como Israel espiritual. Calma, não estou chamando você para ser alguém que vai sair matando as pessoas aí, atirando, sendo como a gente vê aí fora, não é nada disso. Muita calma nessa hora. Não é por aí. Até porque se você fizer isso, você vai ser preso, vai responder, vai pegar uma penalidade muito séria. Não é nada disso. O cristão não incita a violência em aspecto nenhum. Mas como eu posso entender essa questão, reverendo? A questão é como eu refuto os falsos profetas na cidade, na minha cidade, em Santa Maria. Será que aqui em Santa Maria tem falsos profetas? Será que na sua rua, da sua casa não tem um falso profeta? Será que alguém que trabalha com você não é um falso profeta? Pare e pense. Como é que você refuta um falso profeta no meio da cidade? Deixa eu revelar algo para você. A mentira só tem durabilidade enquanto a verdade não chega. A mentira, fala bem devagarzinho, a mentira só tem validade enquanto a verdade não chega. O falso profeta e as seitas deverão serem refutadas exclusivamente com, olha aqui para mim, fechei até. O que é isso aqui? Palavra de Deus. Agora, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não medito na palavra de Deus, se eu não me alimento da palavra de Deus, você lembra o que Jesus falou? Até mesmo os eleitos poderão serem enganados. Você está atento aí? É para você, meu irmão. É para você, minha irmã. Pega isso aí. Porque isso ainda vai acontecer. Escatom está acontecendo. Mas se eu não tenho critério, se eu não conheço a palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus apresenta Yahvé. A palavra de Deus diz a quem eu devo adorar, eu devo cultuar, eu devo exaltar, eu devo bendizer. A palavra de Deus nunca diz que eu tenho que adorar homens, nem muito menos anjos. Então agora eu vou sair correndo, vou lá Santa Maria Norte, porque tem um homem fazendo um milagre lá em Santa Maria Norte.
eu tenho que correr para lá. Agora eu saio da Santa Maria Norte, eu venho lá para Santa Maria, lá para Porto Rico, porque tem um homem lá no Porto Rico fazendo milagre. Agora eu saio daqui, vou lá para o Lago Azul, vou lá para a Cidade Ocidental, vou lá para o Gama, vou lá para Sobradinho, vou lá para Ceilândia, vou lá não sei para onde. Enquanto você pode dobrar os seus joelhos agora, sentados. Como é que eu dobro os meus joelhos sentados? Você pode agora inclinar a sua fronte diante de Deus e falar assim: Senhor, não há Deus maior. Não há Deus a quem eu devo tributar o louvor, a honra e a glória. Hoje, o que falta em nossa cidade? O que falta em Santa Maria? Falta você ter consciência que não deve seguir um falso profeta. O que falta em nossa cidade? Falta você ter consciência que não deve seguir um falso profeta. O perfil do falso profeta é a malignidade. Como a Bíblia ensina a maneira correta de vencer um falso profeta que incita toda uma cidade. Você é boca de Deus. Confronte os falsos profetas, mas confronte com a palavra. Sabe o que mata uma igreja? Que poderia estar matando essa igreja presbiteriana aqui? A inércia. Você sabe o que é inércia? É a procrastinação. Você sabe o que é procrastinação? Amanhã eu faço. Amanhã eu vou. Deus, moço, não chamou um povo inerte. Deus não chamou uma igreja morta. Deus não é um Deus morto. Deus é um Deus vivo, e você precisa estar em atividade, em proatividade, em estar confrontando os falsos profetas. A inércia de uma igreja leva a cidade ao fracasso espiritual. Não é só a igreja, não. É a cidade. A cidade não é próspera, a cidade não é abençoada, a cidade não tem emprego, a cidade só tem criminalidade, só assalto, só miséria, só sujeira, só lixo, porque a igreja é inerte. Eu quero deixar algumas sugestões finais. A primeira: se você quer ser alguém proativo, sempre fale a verdade e nunca mentira. Devagarzinho, para quem está anotando. Hoje não temos o boletim, impressora deu problema, você anota no seu caderno, no seu papel. Sempre fale a verdade, nunca mentira. Fala aí mentalmente: vou falar a verdade, vou falar a verdade, não vou falar mentira. Porque, irmãos, parece que tem gente que fala mentira. Casal fala mentira entre eles, fala mentira para os filhos, fala mentira para o pastor, fala mentira para o presbítero. Vai dizer que você nunca mentiu na sua vida. Quem que está aqui que nunca mentiu? Levante a mão assim: eu nunca menti na minha vida, meu irmão. Você sabe quem é o pai da mentira. Então, se ele é o pai da mentira, se você não fala a verdade, você é um candidato a ser um falso profeta no meio da cidade, porque são homens malignos. Segundo lugar, inquire ao processo, inquire, investigue com diligência. Diligência é uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 5 vezes. A origem de quem está pregando no meio da cidade, daquele que você vai seguir. Terceiro, não crie expectativa. E aí a gente começa a demolir muitas coisas que eu cresci ouvindo, e provavelmente você cresceu ouvindo. Ordene a Deus, grite ao Senhor. Você tem direito a isso, tem direito àquilo. Você não é filho, não é cauda, você é cabeça.
Quantas mensagens você já ouviu de pessoas pregar só prosperidade, o evangelho de prosperidade, gente? E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que quem quer ir após Jesus, tome a sua cruz e... vocês não estão aprovando. E siga a peso, a luta. Agora aquele discurso, venha ser crente que todos os seus problemas serão solucionados. Você vai ter o melhor carro, a melhor casa. Desculpe eu falar isso, talvez agora eu estou te decepcionando aqui. Mas seguir ao Senhor é não ter onde reclinar a sua cabeça. Seguir ao Senhor é andar, é caminhar, é ser dinâmico, não é separado. Andar ao Senhor é deixar a capa, é deixar as forjas, é deixar aquilo que te impede de andar. Seguir ao Senhor é não olhar para as riquezas, é deixar os mortos enterrarem os próprios mortos. Isso vai tudo contra o evangelho que nós crescemos ouvindo por aí. Não crie expectativa de lucros ou benefícios pessoais. Não crie. Se o Senhor quiser, Ele vai me permitir a ter. Ele vai me dar. Ele vai fazer. Se o Senhor permitir, eu irei. Eu negociarei. Eu terei. Eu serei. Que Deus nos abençoe.